Bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Saia do Aluguel na Flórida. Hoje nós estamos com o episódio 4: Como falar com os bancos e não cair em armadilhas. Eu sou Jane Pietroni e hoje nós vamos conversar sobre um momento decisivo da sua vida. Esse momento é onde você vai estar na jornada para comprar a sua casa aqui nos Estados Unidos e, idealmente, o mais rápido possível, não é verdade? E olha só, o essencial de como você se prepara para essa jornada é aprender a como se comunicar com os bancos. Isso é muito importante, gente. E é muito importante porque para você não cair em armadilhas comuns desse processo. Eu já escutei muitas pessoas a falar: "Ah, aconteceu isso no meu financiamento. Ah, eu comprei, mas eu tive que comprar porque já estava na hora do closing, mas não foi isso o combinado com o meu banco". Então, para que você não caia em armadilhas, gente, nós temos desde o início, de quando você vai educação financeira, o seu planejamento para a sua compra, nós temos que sim saber o que perguntar, saber o que é importante você perguntar para o banco e para esse profissional, tá? Qual que é o momento certo de se falar com o banco, gente? Muita gente acha que o primeiro momento, quando você começa a procurar uma casa ou planeja em sair do aluguel, é sair por aí olhando casas. E só depois se qualificar com o banco. Gente, isso não é o jeito certo de fazer. Aliás, você tem que fazer o caminho inverso. O ideal é você primeiro falar com um banco, se qualificar, ver por quanto você pode se qualificar, qual que vai ser o valor da compra do seu imóvel. Aí então, quando você tem a sua carta de pré-qualificação nas mãos, você vai visitar as casas. E por quê? Por que que é assim? Porque você precisa saber realmente o quê? Primeiro, se você realmente pode financiar, se você é aceito, se eles vão te dar um financiamento. Às vezes você está achando que está tudo certo e na hora que eles vão lá puxar o teu crédito, você tem uma surpresa no seu crédito. Seu crédito foi clonado, o seu crédito está baixo, um cartão de crédito foi clonado. Isso aconteceu comigo, gente. O cartão de crédito meu foi clonado e de um mês para o outro o meu crédito caiu para 540. Então, quer dizer, eu não conseguia qualificar em lugar nenhum. E por quê? Porque eu tive um cartão clonado. Então, o que que acontece? É muito importante, primeiro você ver a sua qualificação financeira, você analisar, você ter alguém que olha, olhou, checou o seu crédito, checou isso, checou aquilo. Aí depois sim você está pronto a começar a explorar o mercado, a procurar casas, a falar com o corretor de imóveis. Aí sim você está pronto para isso. Então, por que que você precisa, tá? Saber se qualificar antes financeiramente, falar com o banco, que você tem que saber se realmente você pode ser qualificado para o empréstimo, pode financiar. Você também, nesse processo, vai saber qual o valor máximo que você pode gastar de financiamento, qual que é o valor máximo que você pode olhar de aprovação para essa casa e quais são todas as opções de financiamento reais que cabe com o seu cenário financeiro. Você pode aí explorar: eu vou dar 3%? Não, não vou dar 3%. Eu tenho condições de dar 20% vai ser melhor do que 3 porque eu não vou ter que pagar PMI se eu der 20% e eu tenho esse dinheiro, então eu vou dar 20%. Ou então você vai, ter uma análise: "Ok, eu tenho mais de, ah, 3% ou 5%, mas eu não chego até a 20. O que que é melhor eu dar então? 3%? 5%? 10%? Aí o meu empréstimo é menor?". Então tudo isso é analisado quando você conversa com o profissional adequado.
A gente chama esse profissional aqui de loan officer, mortgage broker, o cara do banco, tá? Então, quando alguém entra em contato comigo e fala assim: "Olha, eu quero comprar uma casa", eu sempre indico ele a voltar a dar o primeiro passo, se ele já não o deu. Qual que é o primeiro passo? Primeiramente, você tem que conversar com um banco, com um profissional adequado, com um profissional da área financeira, um loan officer, se pré-qualificar. Aí, uma vez que você está pré-qualificado, que você sabe a sua parte financeira, sim, aí bora lá, vamos olhar casas, ok? Então, para isso que você precisa se pré-qualificar, conversar com o banco antes de começar a procurar casas, tá? E você vai pensar assim: ok, tenho que conversar com o banco, mas que tipo de banco procurar? Você pode falar, olha só, com 3 tipos de instituições financeiras, eu vou explicar quais são elas, ok? Você pode falar com mortgage brokers, tá? Os mortgage brokers, eles são agentes que trabalham com vários bancos. Eu estava conversando com um mortgage broker outro dia, ele falou: "Eu tenho mais de 70 bancos, mais de 70 opções que eu posso oferecer para os meus clientes". Gente, isso é lindo, tá? Porque se você não qualificar com um ou outro, ou um tem uma opção melhor para você qualificar ou não, o mortgage broker, ele vai te guiar e ele vai escolher, ele vai fazer a gente chama um match, ele é o matchmaker, ele vai pegar o melhor programa que ele tem para oferecer, aquele banco está oferecendo melhor juros, ou as melhores condições, que tem o melhor, até o melhor profissional que ele trabalha lá dentro, a gente chama de underwriter, tá? Ele vai pegar toda essa combinação de melhores e associar ao seu a sua parte financeira, ao seu cenário financeiro. Então, eles são correspondentes de crédito, digamos assim, tá? Então, eles chamam mortgage brokers, tá? Essa é a opção número um, é o que eu mais indico. Quais são as outras opções? Ok. São bancos locais ou cooperativas que a gente chama de credit union. Então, por exemplo, eu tenho uma conta num banco local, ok? Não vou falar nenhum nome aqui, tá, gente? Mas eu tenho uma conta lá onde eu tenho minha conta de cheques, minha conta de poupança. É um banco local. Você vai lá nesse banco local e você senta com alguém lá e fala assim: eu quero fazer uma aplicação para um empréstimo para comprar uma casa. Então, eles têm esse departamento e eles vão olhar de acordo com o critério daquele banco único, tá? Se eles podem te qualificar e se seu cenário financeiro é adequado para o cenário financeiro que eles podem te oferecer, tá? Então, bancos locais ou cooperativas que a gente chama de credit union, tá? Esses bancos, gente, eles são ótimos, porém, eu quero que você lembre que você está indo somente em um banco. Então, por exemplo, se o teu banco local não gostou do teu crédito ou não gostou de alguma coisa que veio no seu crédito, isso não é legal para eles, eles vão te negar, tá? Então, a desvantagem de olhar somente um banco é que, se por um acaso você não qualifica, você vai ficar com aquela impressão que você não consegue um financiamento. Porém, às vezes você não consegue um financiamento com aquele banco, com aquelas regras, com aqueles, aquela financeira que eles oferecem, ok? Portanto, existem vários tipos de programas que você pode ter com os bancos, tá? Se você for escutar o meu episódio anterior dos tipos de financiamento, vocês vão escutar 6 tipos de financiamentos diferentes que existem e um deles serve para você, eu te garanto, um deles vai servir para você. Então, existem vários tipos de programas hoje em dia para você conseguir financiar o seu imóvel e um deles vai servir para você. Porém, bancos locais, excelente, gente. Mas se vocês forem negados, eu não quero que vocês desanimem. Vamos procurar outra alternativa, outro tipo de banco que pode te ajudar, tá?
O que mais tem por aí? Fora o mortgage broker, que são esses agenciadores, que são os correspondentes, os intermediários entre vários bancos e você. Um banco local, que você pode ir ali diretamente onde você tem sua conta. A outra alternativa seria bancos grandes ou banco online, tá? Então, são bancos que eles não são locais, eles não têm o estabelecimento físico, porém eles são bancos online que fazem isso. Nesse caso, eu vou ter que usar um exemplo, por exemplo, Rocket Mortgage. Você não vai achar uma agência do Rocket Mortgage, mas ele é um banco online que ele financia para empréstimos de casa própria. Então, existem outros agências, outros bancos online que é só para isso. Você assistir uma televisão, gente, no final de semana, você já vai ter 3, 4 que você vai ver que fazem propaganda, tá? Bancos grandes ou bancos online é o terceiro tipo de banco que você pode estar procurando, tá? Qual que é a minha dica, Jane? Mas me dá uma dica, me dá aí um caminho mais curto. Eu quero ir aonde eu tenho certeza que eu consigo, tá? A dica que eu deveria te dar, se você tem um crédito excelente, se você tem toda a documentação adequada, converse pelo menos com um de cada. Veja a diferença, tá? Um vai ter taxas mais baratas, outro vai ter outros tipos de exigências, outro vai ter uma forma de atendimento diferente que é personalizado, né, mais personalizado para você, tá? O importante é que você tenha a qualificação e você consiga comprar com algum deles, tá? E no final do dia, gente, vamos ser sinceros. Este tipo de serviço é que eu chamo de people business, tá? Então você tem que estar gostando de quem você trabalha, tá? Então você vai lá com um mortgage broker ou com o seu banco onde você tem a sua conta de cheques ou com um banco online que você pegou na internet. O que mais interessa é que você se sinta confortável com aquele profissional, com aquele sistema, tá? E vai depender também do seu tipo de pessoa. Então, por exemplo, eu tenho clientes que eles falam assim: não, se eu não sentar com alguém e alguém tiver na minha cara, na minha frente, conversando comigo, eu não faço negócio. Então, esse tipo de pessoa tem que procurar uma agência. Ali, vai lá onde você tem a sua conta de cheques. Se você quer cara a cara conversar com uma pessoa, vai até uma agência, vai até um banco onde você pode encontrar e conversar cara a cara com uma pessoa, onde você pode levar os seus documentos para aquela pessoa e deixar na mesa, na mão da pessoa, na mesa da pessoa. É assim que você quer ser tratado? É assim que você vai procurar quem vai te dar o financiamento. Se você prefere, por exemplo, não ter contato com nenhum, você fala assim: "Não, eu sou completamente oposto, eu não gosto de conversar com pessoas, eu quero um negócio onde eu faço minha aplicação online e ele só me dê uma resposta". Pô, vai online, vai no Rocket Mortgage, entendeu? Vai no online e procura fazer sua pré-qualificação online, eles te dão a pré-qualificação online, você vai entrar num website, num portal deles, vai te mandar toda a documentação online, vai receber um pre-approval, tudo sem ter que conversar com ninguém, tá? Então, ah, depende do como você quer ser atendido, tá? Você quer conversar com o mortgage broker, onde você tem várias opções que ele pode te pegar na mão e falar assim: não, vamos aqui, vamos ali, você vai economizar mais, vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro. Olha, se você fizer esse negocinho que eu estou te explicando aqui, você vai conseguir economizar 0,5% de taxa de juros. Vamos fazer isso antes de você qualificar. Se você quiser um mortgage broker que ele possa te dar dicas para você economizar, pô, vai com mortgage broker, mas independente de quem você vá, tá? De quem você seja pré-qualificado, o que importa é você estar se sentindo bem e confiante com aquele processo, tá? Agora é o seguinte, independente de quem você procura, tá? O que você deve perguntar, independente se seja, independente de qual instituição financeira que você esteja procurando, tá? Então vamos lá. Primeiro mito, tá?
"Ai, eu vou onde a taxa de juros for menor". Gente, isso é um mito, tá? Não vá focado só em taxa de juros. Não é isso que prevalece, ok? Não adianta você ter um profissional que te prometa uma taxa de juros X, mas o profissional não te atende o telefone, o profissional não te responde, o profissional te demora 2 dias para devolver um e-mail. É esse profissional que você quer só porque ele te prometeu uma taxa de juros mais baixa? Essa taxa de juros vai te sair cara. Se sair, se você terminar o processo com um profissional assim. Então, o que que é mais importante? O mais importante é você ter um atendimento decente do começo ao fim. Gente, eu nem falo especial, eu nem falo atendimento nota 10. Eu tô falando um atendimento decente, tá? Você tem que se sentir confortável com a pessoa e esse atendimento tem que ser decente do começo ao final, tá? Então vamos lá, o que que você tem que perguntar? Preparado? Você tem que perguntar quais são os custos de fechamento estimados. Isso é muito importante, porque varia de banco para banco, varia de instituição financeira. Alguns cobram mais, alguns cobram menos, alguns cobram umas taxas extras por isso, por aquilo, com sua justificativa, que isso é tudo controlado, tá, gente? Eles não cobram o que quer, como quer, não, tá? É tudo controlado pelo departamento financeiro do governo, tá? Então, quais são os minhas taxas de fechamento, tá? E se você estiver conversando com 3 instituições diferentes, por exemplo, 3 pessoas, você vai pedir essa taxa de fechamento, esse custo de fechamento, chama Good Faith Estimate, tá? Good Faith Estimate. E você vai conversar com 3 pessoas diferentes, você vai pegar esse documento lado a lado, aí sim você pode comparar. Aí você vai estar comparando o custo de fechamento do banco A, B e C, ok? Quais são os documentos que você precisa para qualificar? Tem banco que vai pedir 5 documentos, mas tem banco que vai pedir 15, tá? Então, você vai perguntar para esse banco, ok, quais são os documentos necessários para mim aprovar aí no programa que você está me oferecendo? Ok, então você vai lá e fala, ok, documento tal, 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 tal. Ótimo. O banco 2, o banco B, vai falar assim: olha, você precisa de A a Z. Poxa vida, eu vou ter que preparar tudo isso? Então você vai pensar se você está pronto e preparado para preparar A a Z para esse banco, tá? E assim vai, ok? Outra pergunta que você vai fazer para o banco é: quais são os programas, ou que tipo de programa de financiamento que você tem para oferecer? Qual o tipo de financiamento que você trabalha? Você trabalha só com convencional? Você trabalha com FHA? Você trabalha com quantos programas você pode me oferecer de acordo com a minha parte financeira? Então, a pessoa vai te oferecer: olha, nesse programa você vai dar 3% de entrada, os seus juros vai ser em torno de tanto, você vai ter tanto de closing cost. Porém, nesse outro programa aqui, você pode qualificar com tanto de entrada, mas você vai ter um custo de financiamento de tanto, etc, etc. Então, quais são os programas que eles podem te oferecer de acordo com o seu cenário financeiro, de acordo com quanto você tem dinheiro no seu banco, tá? Quanto que você tem de entrada. E às vezes é vantagem você dar 3% de entrada, às vezes não é, tá? Depende muito do cenário no total. Outra pergunta que você tem que fazer: qual é a entrada mínima exigida para o seu perfil, tá? Então vamos supor, eu sou um autônomo, um self-employed. Eu sei que eu não vou conseguir um programa que me dá 3% de entrada. Não tem. Isso é para um FHA ou para um convencional, que não pede, que a gente chama de full doc. Se você é um autônomo, se você tem certas limitações, se você não quer apresentar o seu imposto de renda, ei, não vai existir 3% de entrada para você. Então, qual é a mínima entrada exigida para o meu perfil? Eu sou autônomo, eu consigo 10% de entrada? Tem algum banco que me aceita só com 10? Tem algum banco que me aceita com 20?
Tem algum banco que me aceita com 25? Qual é o mínimo de entrada exigida para o meu perfil financeiro? Última pergunta, gente, não é muitas não, tá? São 5 perguntinhas. Você pode me oferecer o que você está falando por escrito? A gente chama isso de loan estimate. Por quê? Porque tem muita gente, olha a armadilha, gente, olha lá. Não, você vem aqui comigo, você vai com, olha, eu prometo para você pelo menos meio ponto abaixo de qualquer outro banco aí. Balela, tá? Armadilha, gente. Não, quando você está pronto, vem aqui, que não tem não, vai ser isso mesmo, etc. Aí na hora do vamos ver, você não tinha o negócio por escrito e vem tudo diferente. Então isso é chave, gente. Se o cara ofereceu para você, o cara ou a mulher que seja, ofereceu para você alguma coisa, oferece para mim por escrito, por favor. Tem como você colocar no e-mail? Tem como você gerar um loan estimate e você me mandar isso? Gera isso aí no teu computador e me manda por e-mail. Então, por escrito, gente. Nós estamos no país do preto e branco. Tem que estar as coisas por escrito, senão depois para provar que ele disse ou ela disse, o que não disse, é muito complicado. Então, aprendam a pedir as coisas por escrito. Então, vamos lá revisar quais são as 5 perguntinhas que você tem que fazer para o banco? Tá. Quais são meus custos de fechamento? Quais são os documentos que eu preciso preparar para você? Qual é o tipo de financiamento que você trabalha, que você pode me oferecer? Qual é a mínima de entrada exigida para o meu perfil, tá? E se você pode me dar tudo isso por escrito, tá? Então, 5 perguntinhas. Que mais, gente? Como evitar as armadilhas? Vamos falar um pouquinho sobre as armadilhas, tá? O que que você tem que estar atento, tá? Vamos lá. Fique atento, tá? Dica para você, dica de milhões, dica que você vai economizar muito, muito dinheiro. Não fica preso apenas em um banco. Gente, não exige só um banco que financia aqui nos Estados Unidos. Então, não fique preso num banco, tá? Se não deu certo com aquele banco, vamos usar outra instituição financeira. Vamos usar outra alternativa, ok? Não dá com um banco, dá com outro. Tem muitos bancos, gente, muitos bancos. Então, não fique preso em apenas um banco, tá? Outra armadilha para a gente evitar. Vamos lá. Aceitar um valor de aprovação acima do seu conforto financeiro, tá? Gente, eu falei isso desde o primeiro episódio, tá? Desde o primeiro episódio, o seu conforto financeiro é essencial. Tomar até uma água depois dessa, né, gente? Até uma água aqui. Vamos lá. Conforto financeiro. O que que é o teu conforto financeiro? Lá no meu primeiro episódio, eu estava explicando para vocês o quanto que você deveria calcular para se sentir confortável em pagar uma prestação. Não é, desculpa, não é o banco que decide, é você. O que mais, gente? Ficar esperando que o banco diga o que você pode pagar. Desculpa. Então vamos lá. Você vai ficar esperando que o banco vai dizer quanto que você tem que pagar? Não, gente, já faça essa conta antes. Pega lá por escrito qual que vai ser minha parcela, ok? Você não fica esperando o dia do closing para ele te dar a tua parcela. Não. Ah, não, não foi isso que eu imaginei, não foi isso que foi combinado na nossa primeira conversa. Não, senhor. Você vai lá e já pede para o seu banco quais são as suas prestações, quanto que vai ficar, tá? E você analisa se isso está bem para você ou não. Então, você não vai ficar esperando que o banco vai te dizer quanto que você vai pagar, não. Você tem que ter na sua cabeça o quanto que fica confortável para você. E exigir que seja aquilo, tá? Como que você exige que seja aquilo? Ou, se não tá bom para você, se está muito caro, diminui o valor do teu imóvel, diminui o valor da sua compra,
tá? O banco não faz milagre não, tá? Ah, não, só porque você é bonitinho, eu vou te dar um desconto, então, de juros de 0,5%? Não, gente, isso não existe. Você tem que saber desde o começo quanto que você fica confortável em pagar a sua prestação, e aí sim você exige do banco, não é o banco que fala quanto que você tem que pagar, você que tem que ter isso na sua cabeça, tá? Outra armadilha, gente, evitar de enviar documentos picados porque atrasa o processo. Aí o cara que trabalha lá no banco, começa a pedir documento de novo. "Ah, mas o cara já pediu isso", é onde você se irrita, fica aborrecido, porque ele tá te pedindo documento de novo, porque você mandou o troço picado, você mandou um negócio aqui, outro ali. Se ele te der uma lista de 5 coisas, junta essas 5 coisas e mandam no e-mail só e fala: "Aqui nesse e-mail estou mandando meus bank statements, o meu imposto de renda, isso e aquilo". Enumera as coisas, confere os seus attachments, confere aquilo que você está, mandando para o banco para não ter o diz que não diz, que: "Ah, mas eu já mandei". "Não, mas eu ainda preciso", tá. Outra dica que eu sempre dou para os meus clientes, quando você vai enviar uma coisa para o banco, eu sempre quero que você pense que o banco, ele é um computador, ok? E ele lê muitas coisas, como se fosse um AI, tá. Então, por exemplo, você está mandando um extrato bancário. No teu extrato bancário tem 7 páginas. A última página tá lá escrito lá, intentionally blank, ela tá vazia, não tem número nenhum, mas são 7 páginas. Se você mandar 6 páginas para o banco e o banco vê lá embaixo que é uma de 7, que eles vão falar? Tá faltando, ele vai te pedir o teu extrato bancário de novo. Então você tem que pensar que é um computador que está lendo aquilo. Se o computador está lendo uma de 7, tem que ter 7 páginas, mesmo que uma delas esteja em branco. Então essa é a dica que vai te adiantar um monte, gente. Não, ah, mas eu não mandei porque a página é em branco. Ok, você sabe disso, mas o banco não sabe, tá? Então, se é uma de 7, mande a 7. Vai adiantar muito o processo e evitar o banco de estar pedindo documento tudo de novo, tá? E a última armadilha, tá? Última coisa que eu quero que você evite essa armadilha, de fazer grandes movimentações financeiras sem consultar o banco. Ah, eu tô aqui no processo de de compra de casa, mas tinha o meu primo lá que estava me devendo um dinheiro e, graças a Deus, ele resolveu me pagar. Ele acabou de me dar esse dinheiro agora, eu estou depositando na minha conta. Gente, dinheiro sem procedência é um problema. Então, se por um acaso o teu primo estava te devendo um dinheiro e esse dinheiro sem procedência para o banco, quer dizer, o que é sem procedência? Não vem do seu trabalho. Se não vem do seu trabalho, não adianta, não vem com história que eu vou escrever uma cartinha explicando que foi o meu primo que estava me devendo dinheiro. Gente, não tem procedência. Você tem um contrato de empréstimo com o seu primo? Aposto que não. Então, se não tem uma procedência preto no branco, não tem procedência o dinheiro. Se não tem procedência o dinheiro, não deposite, porque vai dar problema na hora do seu financiamento. Então, qualquer tipo de movimentações financeiras grandes ou sem procedência, não deposite, gente, espera. Depois que você comprou sua casa, você deposita o dinheiro, do seu primo no banco que alguém estava te devendo alguma coisa. Então, presta muita atenção nas armadilhas, gente. Não siga as regras. O banco vai dar essa orientação para você. Não faça isso, não faça aquilo. Isso que é importante para que você consiga o seu financiamento sem maiores problemas, tá? Então, para finalizar, gente, depois que você tiver conversado com o banco, você tiver feito todas as suas perguntas essenciais, você vai receber a sua carta de pré-aprovação. E o que é essa carta de pré-aprovação? Nessa carta, você vai saber exatamente o quanto você pode gastar, você vai saber qual é a sua potencialidade de força na negociação da sua casa? Porque às vezes você fala assim: "Olha, ok, você está qualificado", a pessoa do banco vai te falar: "Até 300.000, mas se imposto de renda", desculpa gente, imposto de renda, se o seu IPTU for mais barato, ou se
o seu condomínio for mais barato, eu consigo esticar essa pré-aprovação para você até tanto. Eles sempre falam isso. Então, o até tanto é o "se", você pode até tanto "se". Toda essa informação você vai dar para o teu corretor de imóveis, porque ele vai fazer esses cálculos para você, tá. Então, você vai saber exatamente quanto você vai poder gastar, você vai ter uma força na sua negociação, e isso vai evitar surpresas durante o processo, tá. Sua carta de pré-aprovação, você vai guardar, você vai lá botar no teu Google Drive, colocar lá no seu e-mail, salvar, tá. E essa carta de aprovação que vai ser aquela que você vai dar para o seu corretor de imóveis, que você vai apresentar como poder de compra, tá bom? Então olha lá, gente, muito importante então, todos esses requerimentos são necessários na hora que você precisa falar com o seu banco para que você tenha o teu processo mais eficiente, mais curto e mais prazeroso, tá? Tudo isso vai fazer com que você tenha uma taxa de juros exata, os custos de fechamentos entendíveis e mais próximo à sua realidade, e você vai estar sabendo exatamente do seu valor de pagamento mensal, sem taxas ocultas e sem armadilhas, tá bom? Então, seja um cliente desejado pelos bancos, gente. Se você se organizar, você vai ser desejado pelos bancos, tá? E olha só, falar com os bancos é um conhecimento e um caminho andado para o seu sucesso para a compra da sua casa. Esse foi um episódio super essencial de como você falar com os bancos, e essa é uma parte de educação financeira essencial para que você esteja dando o seu próximo passo. Então, o que que nós temos aí, gente? Para o próximo episódio, nós vamos estar falando sobre o papel do corretor de imóveis e como escolher um que realmente te represente. Gente, eu sou corretora de imóveis há mais de 20 anos aqui na América, e eu posso te falar exatamente quem são os bons profissionais e quem não são tão bons profissionais. Como você pode descobrir isso? Como você pode descobrir qual é o corretor de imóvel ideal para você? Então vamos lá, gente. Próximo episódio eu vou estar falando como escolher o corretor de imóveis ideal para você. E lembre-se, todos os nossos episódios estão disponíveis no canal do YouTube da Rádio TV Reli e também no meu canal Jane Pietroni 9584. E como sempre, gente, o primeiro que me procurar depois desse episódio vai ganhar minha mentoria individual Saia do Aluguel gratuitamente. Então, primeiro que me procurar depois desse episódio, gente, você ganha minha mentoria 1 a 1 individual, onde eu vou explicar de A a Z como você vai sair da onde você está agora no aluguel e comprar a sua primeira casa. E até lá, gente, seja muito feliz, com muito planejamento e muita tranquilidade.